É inegável que a adoção de criptomoedas vem aumentando cada vez mais, né? E isso, obviamente, é visto como uma das formas de você criar um sistema alternativo ao sistema monetário global hoje, voltado para o dólar, o eurodólar e tudo que a gente fala nesse podcast. Porém, o que eu queria passar hoje é uma visão um pouco diferente, criada principalmente pelas stablecoins, como o Tether, né, que está atrelado ao dólar, que hoje é a maior stablecoin do mundo, e que vem tendo uma adoção cada vez maior, mas como esse tipo de moeda, de criptomoeda, né, sem ser o Bitcoin, mas aquelas que são atreladas hoje a moedas como o dólar e entre outras, né, o euro, etc., vem criando sistemas paralelos que não vem substituindo o sistema do dólar, mas vem criando um novo grau de complexidade e soluções, inclusive, que não existiam, mas reforçando mais ainda o sistema atual, como ele funciona hoje. Então, esse aqui é um estudo do próprio Tesouro americano que eu queria compartilhar com vocês, vou colocar aqui na fonte, mostrando claramente que ao aumento da adoção de criptomoedas em stablecoins, que hoje facilitam muito a transferência entre países sem você ter nenhum limite bancário, né? Então, para quem não sabe, se você tem hoje Tether, por exemplo, numa carteira privada ou numa exchange, mas principalmente numa carteira privada, você não tem nenhum tipo de limite de envio, você pode fazer isso num domingo à tarde, num volume que não é estipulado por nenhum banco e fazendo assim com que você tenha uma forma de euro-dólar, digamos assim, literalmente fora do sistema, mas que pode ser transferido para qualquer lugar do mundo sem nenhum tipo de limite. E isso vem criando cada vez mais, vem sendo cada vez mais popular e até muito conhecido pelos próprios brasileiros, inclusive, e muitos outros lugares, usando isso como até reserva de valor, porque é uma forma fácil de você poder ter os seus dólares e manter o seu poder de compra em relação a uma moeda estrangeira, né? Já falei isso em alguns capítulos. Só que o mais interessante é que quando você avalia, por exemplo, a composição de como que funciona, né, uma stablecoin, você tem uma empresa como a Tether, por exemplo, onde você faz um depósito de $1 e isso cria o lastro, o backing, né? Muitos vão dizer, não, mas não existe nenhum lastro porque o dólar também não tem nenhum lastro e tudo isso é dinheiro de mentirinha. Eu até concordo com você, só que aqui o objetivo é mostrar um pouco como que isso funciona. Então, quando o Tether, por exemplo, mostra ali as suas atividades, eu vou compartilhar, isso também está aqui nas fontes, ele tem hoje uma quantidade cada vez maior, não somente de cash, ou seja, que você recebe para dar o backing do Tether, para você emitir novos Tether, mas ele não fica em cash. Quando você vê o balanço, principalmente nos últimos tempos, aumenta cada vez mais o percentual e a quantidade total que são simplesmente transformadas em treasuries, ou seja, os bonds americanos, eles são comprados cada vez mais para formar o backing das stablecoins. E isso, obviamente, que é muito parecido com o comportamento de bancos. Ou seja, você faz Ripple, só para você ter uma ideia, 68,3% de todo o lastro do Tether hoje, que é a maior stablecoin do mundo, ela está em treasuries, ou seja, em bonds americanos, principalmente em T-bills, que são aqueles de mais curto prazo, que é exatamente o comportamento dos bancos. Ou seja, você tem o colateral mais líquido do mundo para você poder entrar e sair ou mesmo criar lucros para o próprio Tether para poder gerar mais backing de tudo isso. Percebe? Então esse comportamento ele é muito parecido com o comportamento de uma entidade do eurodólar, mas para uma entidade que exatamente está fora dos Estados Unidos e que vai circulando esse capital, mesmo que sejam eurodólares eletrônicos ou eurodólares cripto, etc., independente da rede que ele for transmitida, né? Seja pela rede Ethereum, seja pela rede Tron, que são as mais famosas hoje do mundo e novamente muito conhecida pelos brasileiros, você acaba criando um reforço cada vez maior e uma demanda cada vez maior, porque hoje é muito comum quando você faz trade em cripto, mesmo que você seja aquele cara que só gosta do Bitcoin, né? Cripto é outra coisa, Bitcoin é totalmente diferente, etc., que você seja um maximalist, que a gente chama, mesmo assim, você acaba sendo exposto de uma forma ou de outra quando você se move entre mercados ou você faz trade em cripto, você acaba tendo em algum momento uma posição em Tether ou stablecoins como
como USDC, DAI, entre outras, que estão atreladas porque elas têm justamente esse tipo de perfil. Então, o mais interessante é que o próprio Tesouro americano reconheceu esse tipo de tendência. Ele até falou de uma forma relativamente sutil que a compra, o crescimento, palavras do próprio Tesouro que está no documento aqui, que não foi totalmente focado nisso, né? Eles foram bem, digamos assim, eles não é que abafaram, mas eles foram bem singelos na menção disso, mas eles falaram que o crescimento nas stablecoins resultou num aumento modesto na demanda de T-bills, ou seja, de treasuries de datas mais curtas, né, de vencimentos mais curtos. Então, o mais interessante é o reconhecimento de como que o próprio Tesouro está vendo isso, como fazendo parte, a partir de agora, do sistema monetário, mesmo que seja de forma indireta, e alertando que mudanças na legislação podem fazer com que essa importância aumente ou diminua, ou que crie algum tipo de problemas, né? Ou talvez de uma regulamentação que facilite as instituições a poderem usar de forma mais tranquila as stablecoins. Mas, principalmente agora, que nós estamos diante de um quadro de eleição, vai ser interessante ver qual que é o tipo de adoção que você vai ter a partir do momento que você tenha ou o Trump, que está se mostrando ser cada vez mais crypto-friendly, ou uma Kamala Harris, que se mostra cada vez talvez numa direção contrária ou talvez não tão favorável como o Trump. Então, isso com certeza vai definir também para que lado que vai não somente o Bitcoin, mas também o futuro das stablecoins, sendo que os Estados Unidos são um mercado extremamente importante para cripto e pode se tornar um hub baseado nisso. E isso pode criar consequências que a gente nem consegue medir, porque realmente vira uma ferramenta sensacional que, quem sabe, pode ser até usada por bancos internacionais ou, quem sabe, né, não vamos querer sonhar demais aqui, mas quem sabe até o Fed começa a ter linhas específicas em stablecoins, mas com certeza não vai querer deixar isso acontecer de forma totalmente orgânica. Mas uma coisa é certa, o mercado eurodólar, ele sempre busca várias inovações e, por mais que a gente pense que esse tipo de inovação em cripto fosse simplesmente uma forma de você quebrar com todo esse sistema e substituí-lo, você acaba vendo vários indícios crescentes de que esse tipo de sistema vem, na verdade, reforçando cada vez mais o sistema atual. Agora, isso é uma coisa que é uma boa notícia? É uma má notícia? Cabe realmente a cada um de nós olhar aí o que isso vai acarretar ou não para o resto do mercado, principalmente quando você vê países como a Rússia, por exemplo, usando muito como uma forma de circunvenção, mas ao mesmo tempo ele está mais ligado nesse tipo de sistema do que nunca.